Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre doenças respiratórias. Com a chegada do inverno aqui em São Paulo, a gente está no mês de julho, a gente vê bastante casos aí das crianças com doenças respiratórias, com dificuldade de respiração, crianças muito pequenininhas que ainda não sabem aspirar e nem expurgar esse muco que está dentro do nariz e acaba atrapalhando aí o sono, a alimentação, deixando eles super irritados, fora a parte física mesmo que fica bem abalada. Os pais ficam de cabelo em pé e a gente vai tentar aí trocar umas dicas sobre o que fazer nessa época e com essas crianças. Aqui em casa a gente tem dois exemplos de crianças. A gente tem a Júlia, que é minha filha, tem 7 meses, que não frequenta escola ainda e que está passando por esse período do inverno ilesa de gripe, de resfriado, tá? Mas ela não escapa do ar seco que está em São Paulo. Então, uma vez por semana a gente precisa fazer uma limpeza aí no narizinho da Júlia. E o outro exemplo é o meu sobrinho de 2 anos e 7 meses, que já frequenta escola e que está gripado faz mais de 2 meses e a gente não consegue fazer com que ele melhore. Tá? Então são situações diferentes, aí, mas situações que também, as duas, ambas, né, precisam de cuidados. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então eu vou começar falando um pouco sobre a Júlia, que é mais tranquilo, tá? Para ela, quais são os cuidados? A gente comprou soro fisiológico, mas o soro fisiológico nessa embalagem, tá? Normalmente vem 4 ou 5 desses blisters, um junto do outro, tá? Eles são soro fisiológico estéreo, então você quebra aqui, tá? Tem 10 ml de soro. E por que eu escolhi o soro fisiológico desse jeito? Porque o soro fisiológico desse jeito, ele vem estéreo, e aí você consegue fazer tanto a nebulização, que é colocar aquela vaporização do soro fisiológico no narizinho da criança para que ela aspire, com certeza, segurança de que esse soro fisiológico não está manipulado, não está contaminado, tá? Então é legal você ter a certeza de que o soro que a tua criança está aspirando esteja 100% inerte, né? 100% estéreo, aí, sem nenhuma manipulação, sem nenhuma impureza. Aquele soro fisiológico que normalmente a gente tem em garrafinha e fica rodando na geladeira, rodando dentro do armário, todo mundo manipula, todo mundo usa, você não sabe nem há quanto tempo que ele já está lá, não é muito legal para fazer esse tipo de trabalho, que é a nebulização com a criança, tá? Aí, aproveitando o soro para nebulização, a gente irriga o narizinho da Júlia com esse soro também. Só que como essa embalagem você quebra, ela é de 10 ml, você não consegue usar de uma vez só, eu improvisei colocando o soro fisiológico estéreo dentro dessa embalagem que eu fervi previamente. É uma embalagem simples de colírio, tá? Aquele colírio lava-olho Moura Brasil, tá? Bem simples. O que é legal dessa embalagem é porque a saída do colírio é bem pequenininha, então a saída do soro no narizinho da criança vai ser bem delicado, bem pequenininho. Ele é bem arredondado, não vai machucar, tá? O narizinho da criança. É tipo um pumpzinho, né? Ele é mais molinho, essa embalagem, você consegue apertar aqui para o líquido sair legal, tá? E você consegue guardar aí, levar dentro de uma bolsa de viagem, na bolsa de passeio, ou mantendo as coisinhas da criança sem perder aquele soro, tá? Sem deixar aberto aí. Então, eu improvisei dessa forma, para guardar o soro fisiológico estéreo e lembrando que eu fervi essa embalagem, tá? Eu tirei o colírio daqui de dentro, lavei bem, fervi essa embalagem, esperei secar direitinho para colocar o soro fisiológico dentro, ok? Outra dica legal é você ter aqueles cotonetes infantis, que tem a cabecinha mais larguinha, porque aí você não corre risco de ultrapassar ali o limite da narina da criança, não machuca, né? Então, se você precisar limpar ali por dentro, você consegue ter essa alimentação e não machuca tanto o narizinho da criança. Então, aquele cotonete infantil para isso é bem legal. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre o que a gente faz com a Júlia. Então, vocês viram que eu coloco o soro aqui, aí eu gotejo no narizinho dela, então ela tá deitada no meu colo, eu vou lá, aperto, espero. Aí ela dá aquela engasgada, é normal, você levanta um pouquinho a criança, tal, não sei o que, vou lá de novo, tá, pá. Aí quando eu percebi que tá bem úmido, que chega até a escorrer um pouquinho, ou seja, todo aquele muco daquele ar seco de São Paulo já tá bem umedecido,
né, aquela casquinha que poderia estar seca ali dentro, já está bem úmida, eu venho com o aspirador nasal, que eu já devo ter mostrado para vocês nos vídeos anteriores, que está dentro dos meus favoritos e das coisas que eu acho essencial para a criança. Eu coloco o aspirador nasal dentro do narizinho dela, e desse lado vermelho a gente puxa, como se a criança estivesse assoando o nariz, tá? Porque aquele muco que já está umedecido, quando você puxa, ele sai e fica parado aqui dentro, tá? E aí você limpou completamente o nariz da criança. Então, assim, é super aliviante para ela. Você vê que na hora ela se incomoda pela manipulação do líquido, porque ela não está entendendo aquele soro no nariz dela. Fica um pouco irritada de colocar isso para puxar e tal, mas assim, não chega a chorar, não chega a espernear, não. Ela fica um pouco incomodada, se mexendo e tal, mas é coisa rápida também. Sugou um lado, sugou outro lado, se você ainda está com dúvida, suga de novo e acabou. E aí no fim o narizinho dela tá bem limpinho e umedecido por dentro, tá? E aí a gente resolve o problema bem rápido, bem fácil. Aqueles aspiradores de perinha, eu até mencionei quando eu falei sobre esse aspirador nos outros vídeos de favoritos, eu não gosto muito porque eu acho que, mesmo que você aperte no limite daquela perinha, né, daquela borrachinha, você não consegue ter um poder de sucção grande para conseguir puxar ali um muco que esteja mais preso lá no fundo da fossa nasal da criança, né? Então eu acho que esse tipo de aspirador, e não existe só esse aqui é o Nosefrida, a gente comprou fora do Brasil, mas vende aqui no Brasil, mas existem outros de marcas nacionais, acho que a Aspira Baby também, bem legal, pode comprar, que vale muito, muito a pena nessa época do ano. Uma das coisas que eu não me arrependi em nada de ter comprado e de usar na Júlia uma vez por semana pelo menos, e normalmente eu faço isso depois do banho, porque o banho também ajuda a umedecer bastante ali aquela mucosa, né? Na hora que você lava o rosto da criança, ela acaba sempre puxando um pouquinho de água pelo nariz, pelo próprio reflexo dela, e aí depois a gente ainda põe um pouquinho de soro, porque a água salina, ela ajuda bastante aquele muco que está grosso, ou aquela casquinha que se formou por dentro por causa do ar seco, a gente consegue umedecer bem e aspirar, tá? Então, esses são os cuidados que eu tenho com a Júlia, que não está gripada, não está resfriada, mas que tem um pouquinho de muco, sim, por conta desse ar seco, tá? Os cuidados com o meu sobrinho já são bem diferentes. A gente também usa esse tipo de soro estéreo, tá? Só que aí o dele é um pouco diferente, ele já tem 2 anos e 7 meses, ele já é uma criança bem maior, tá? Então, o que a gente faz? A gente compra na farmácia uma seringa dessa estéreo, né? Uma seringa pequena. Deixa eu abrir aqui. Esse tipo de seringa, ela já vem com agulha, tá? Aqui é a caixinha com agulha dentro. Então, o que você vai fazer? Você vai dispensar essa agulha, tá? Você vai desrosquear, vai tirar essa agulha. Isso aqui você pode dar para alguém que tenha consultório, clínica, que tem uma caixinha específica para pérfuro cortante, não vai jogar isso no lixo desse jeito, mas também não deixa perto de onde uma criança pode conseguir pegar, tá? Então deixa bem separadinho, e aí se você tiver a oportunidade ou de levar no posto de saúde aí próximo da tua casa, ou para alguma clínica, algum lugar assim que tenha esse tipo de caixinha para pérfuro cortante, que é um lixo especial, um lixo que uma parte da prefeitura faz a separação dele, tá? E aí o que você faz aqui? Você rosqueia essa tampa plástica que você consegue tirar, tá? E aí fica uma seringa normal, ok? Só com êmbolo ali, sem ponta, sem nada. Aí o que você faz? Você puxa o soro fisiológico aqui dentro, mais ou menos aí na metade, certo? E você leva no nariz da criança e aperta, certo? O que vai acontecer? Esse soro estéreo, que normalmente eu peço para minha irmã amornar um pouco. Gente, não é esquentar o soro, é amornar, tá? Porque ajuda a amolecer todo esse muco que está aqui por dentro e é mais confortável para a criança também, principalmente nesse tempo frio, tá? Aí você vai
injetar esse soro fisiológico, ele vai entrar pela fossa nasal da criança e vai realmente expulsar aquele muco que está endurecido lá dentro, está geleificado, né? Que a criança não consegue nem aspirar, né? Nem pôr para dentro e nem assoar, porque a criança normalmente não sabe fazer isso com 2 anos e meio. Tá? Então, esse tipo de aspiração, de empurrar o soro para dentro do nariz faz com que a secreção saia. Tem vários vídeos na internet mostrando, tá? E eu acho assim, opinião sobre isso. Eu acho que depende muito da tua abordagem com a criança, tá? O meu sobrinho, ele é mais chorão, é mais difícil fazer as coisas com ele desde pequeno, ele não gosta que mexa no nariz, que limpe o nariz. Tem um monte de coisa aí que ele não gosta que mexa nele, né? A criança é característica dela. Agora, se você for contando uma historinha, fazer isso todos os dias, aos poucos a criança vai se acostumando. É lógico que não dá para fazer isso com brutalidade, se você perceber que não está dando pé, não tem condição de fazer, porque aí se torna uma coisa assim, muito mais emocionalmente complicada para a criança do que fisicamente, tá? Então, tenta fazer isso, mas de um jeito agradável para o seu bebê, para a sua criança, ok? Então, essa aspiração do nariz, tem bastante vídeo na internet, depois vocês dão uma olhadinha, acho que vale a pena. E eu acho que vale muito a pena fazer sim, eu sou a favor, tá? Tem gente que não é a favor, mas eu sou a favor. Você vê que a criança consegue dormir muito melhor, que realmente abre toda essa parte aí na fossa nasal da criança, a orofaringe, tá? E ela fica um pouco agitada na hora de fazer, porque também não é gostoso, nenhum adulto é confortável fazer, mas eu acho que precisa ser feito, tá? E aí, junto disso, pessoal, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados. Um hidratante, de preferência um hidratante bem neutro. Então, eu estou dando esse exemplo aqui de um hidratante de recém-nascido, porque ele é um hidratante que tem quase zero de perfume, né? Ele é bem fraquinho, bem suave, para você passar aqui nessa mucosa, que normalmente fica bem ferida, porque essa coriza ela vai assando a entrada da narina da criança, né? Então, escolha um hidratante assim, bem delicado para passar nessa pele, tá? E que não tenha um cheiro forte, porque você vai passar no comecinho do nariz ali, então é melhor que seja um hidratante bem fraquinho, tá? E aí também, para ajudar a limpar o narizinho da criança quando está escorrendo, um lencinho umedecido, mas também um lencinho umedecido bem sensível, né? Então esse daqui da linha da Granado, ele é bem neutro, né? O perfume dele é quase zero, e ele não tem sabão, não tem álcool, nada disso, então você consegue limpar o narizinho da criança, manter o rostinho da criança limpo, sem atrapalhar muito, né? Sem ser muito agressivo para a criança. Então, a minha dica é esse lencinho da Granado e esse hidratantezinho aqui da Johnson para recém-nascido. E aí, só para a gente finalizar essa história de respiração e coisa e tal, é o nebulizador. Tem muita gente que não tem, que acaba indo em posto de saúde, hospital, para fazer a nebulização da criança. Hoje em dia, esses aparelhos dentro de farmácia, eles são bem acessíveis, custa em torno de 150, 180 reais, um aparelho moderno que quase não faz barulho e não assusta a criança, tá? Eu vou pegar um aqui que eu deixei separado, tá? Esse daqui é o que a gente usa aqui em casa. Ele vem com uma máscara tanto para tamanho de adulto como para criança, tá? Então essa aqui é uma máscara bem menor. Vem um elástico aqui, mas a gente sabe que nenhuma criança deixa prender no rosto, né? Ao menos que esteja muito acostumada a fazer nebulização desde pequena. E aí a gente põe o soro fisiológico dentro desse copinho. Tem aqui uma medição máxima e mínima para você conseguir colocar, tá? Então é aquele sorinho estéreo que eu mostrei no começo, você põe aqui dentro. E aí você liga a maquininha, você vê que faz pouco barulho, tá vendo? Ó, vocês conseguem ver a fumacinha? Não sei se dá pra ver no vídeo. Tá vendo? E aí você põe perto do rostinho da criança, ó, deixa ela aspirando, né? Não precisa prender assim, porque às vezes a criança não gosta. Mas põe pertinho, tá? Ela tá brincando ali, você põe pertinho pra ela ir aspirando com a boca, com o nariz, tá? Isso vai ajudar bastante. Uns 3 minutinhos mais ou menos, você consegue aí ajudar bastante a desplacar aquele muco.
Porque o que acontece com o nebulizador? O soro fisiológico você consegue colocar diretamente no nariz, aquela água salina, ela faz desplacar, né? Amolece aquele muco e você consegue de alguma forma, ou seja, a criança puxando, sugando para dentro, isso sendo eliminado pelas fezes, ou você consegue puxar com um aspirador nasal, como eu mostrei, e desobstruir esse nariz. Mas aqui dentro do peito, dos bronquíolos, você também tem esse muco preso. E esse tipo de nebulização, ele vai fazer a criança aspirar, né? E essa água salina do soro fisiológico, ele vai entrar pelas vias aéreas, vai chegar lá no pulmão e vai fazer o mesmo trabalho que você fez aqui no nariz com conta-gotas, tá? Ele vai desplacar aquele muco que tem aqui interno, tá? E aí a criança vai vir na forma de catarro, né? Que a criança pode pôr para fora ou engolir e ser excretado pelas fezes. Então é bem interessante você conseguir tentar fazer 3 vezes por dia, aí, 3 minutinhos, 2 minutinhos, o que a criança assim permitir. A fumacinha, que meu pai sempre falou, vamos fazer fumacinha, para a criança conseguir aspirar essa solução salina aí e tal. Não precisa colocar nenhuma medicação. Se a criança precisar de medicação dentro do nebulizador, vai ser indicado por um pediatra, tá? Não faça isso, não pegue medicação com ninguém. As crianças são muito diferentes, as medicações respiratórias são muito fortes, então a priori é só soro fisiológico, de preferência estéril, porque você sabe que não tem nenhuma impureza para que a criança aspire esse vapor de soro fisiológico, certo? Aí, meu sobrinho foi um pediatra essa semana e ele deu uma dica que eu também acho legal a gente falar aqui, só para finalizar o vídeo. Você faz uma conchinha na mão, assim, e nas costinhas da criança você vai batendo, tá? Todo ali, vai dando uma voltinha, fazendo essa batidinha em forma de conchinha, assim. E aqui na frente também a mesma coisa, porque vai soltando aquele muco que está ali dentro, né, dos brônquios, bronquíolos, dentro do pulmão, e também ajuda bastante. Então, nebulização, aspiração nasal, irrigação com soro fisiológico, essas batidinhas, você pingar uma gotinha de eucalipto dentro do box na hora do banho da criança, ou uma gotinha de eucalipto dentro da aguinha morna ali do banho da criança, para a criança aspirar, eu acho bem legal. Eu queria falar também com relação ao Vick Vaporub. Gente, o Vick Vaporub, se vocês pegarem para ler artigos, ele não é tão indicado assim. Tem que tomar cuidado para passar Vick Vaporub no peito, nas costas, e tem mães que passam na sola do pé. Deem uma lidinha sobre isso, peguem artigos aqui na internet, que tem que tomar cuidado. Eu não sei exatamente com relação à idade ou quantidade, e o que é indicado e o que não é, porque eu vi que Vaporub ele é mentolado, e se a criança pegar uma friagem ali no lugar onde você aplicou, é 4.000 vezes pior. Então tomem cuidado com esse tipo de manipulação de pomadas mentoladas, tá? E aspirações diretas com essa menta, porque eles são muito pequenininhos e de repente isso ajuda em adulto, mas em criança eu acho que é muito forte. Então, acho que é basicamente isso, o vídeo rapidíssimo, quase 20 minutos aí. Era isso que eu queria falar. Essa semana esse assunto foi muito conversado na minha família, inclusive até a Globo fez um programa sobre isso, né? Acho legal também, aquele Bem-Estar, aquele programa de saúde da Globo, abordou esse assunto. Então, essa é a minha opinião. Esses são os casos que eu tenho aqui para passar para vocês, da minha família, minha filha de 7 meses e meu sobrinho de 2 anos e 7 meses, né, que eu acho legal passar para vocês aí como é que a gente anda resolvendo e tratando aqui em casa sobre esse assunto. Se vocês tiverem algum comentário, podem deixar aí embaixo, é sempre bom a gente trocar experiência, tá? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, avaliem, a gente para um pouquinho do nosso dia para montar um vídeo para vocês. Eu acho que vale a pena aí vocês colocarem um gostei ou um não gostei, se não gostaram, ok? E é isso aí, a gente se vê na próxima, vamos ver que vídeo eu monto aí para a próxima semana, tá bom, pessoal? Boa semana aí para vocês, beijos e até!